Graça e paz, mulheres. Homens também, graça e paz. Não são muitos, mas tem alguns aqui, não é? Que estão aprovando aquilo que as suas esposas têm feito e dando honra pela presença deles também. E eu quero destacar o homem mais bonito que tem aqui dentro, que é o meu marido, Pastor Otto. Pastora Tânia, ele vai também no Chá com Deus, ele vai onde eu vou, a gente está sempre junto. Não tem como você me chamar e eu chegar sozinha de jeito nenhum, não é? Ele foi quem me apresentou Jesus um dia, me ganhou para Jesus, tem sido meu intercessor, tem sido coluna do meu ministério, é meu amigo, meu pastor, meu amor. Não posso deixar ele para trás, né? Eu vou pedir permissão a você para ficar sentadinha. Pega esse buquê para não esconder o rosto das pessoas ali. Isso. Ficar sentadinha, como você está, porque nós vamos ter uma conversa hoje. Na verdade, não vai ser uma pregação, vai ser uma conversa. E primeiro eu quero declarar a minha alegria de estar aqui neste dia. Eu não lembro, Fátima, quantos chás com Deus? Não, quantos eu já vim? 5. Dos 25, 5 eu estou aqui, não é? Eu cheguei chegando, viu? Eu vim para ficar. E quando eu entendi o que é esse ministério, reunião de mulheres que oram, não só umas pelas outras, mas ora pelas famílias, ora pelas vidas, cuidam de tantas pessoas, eu comecei a querer realmente fazer parte, de alguma maneira, desse trabalho. E Fátima e Vanderlei foram para o CIO, que passaram por todo o seminário de libertação, trouxeram todo o material, têm implantado na vida dessas mulheres, e elas têm sido um instrumento nas mãos de Deus para libertar outras pessoas. Então eu diria que elas são guerreiras do Pai. Não é um chazinho só, chazinho é pouca coisa. Eu diria que é chá com espada, viu? Além de chá com Deus, é chá com espada, porque elas são valentes do Pai, são mulheres valorosas. E eu não poderia estar fora nos 25 anos. Eu dei uma mexida na minha agenda. Amanhã eu embarco em Guarulhos para a Europa. No mesmo aeroporto que eu chego daqui, eu já embarco, porque eu tive que fazer essa mexida para poder estar aqui. Mas é presente para mim. E eu quero 2 versículos da Palavra de Deus compartilhar com você. Você sabe de cor, mas vamos ler, porque eu creio que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E eu quero levar você a uma reflexão nessa tarde. Você conhece Provérbios 31, eu quero ler 2 versículos só, o 10 e o 30. Os 2 versículos encerram todo o texto. Você pode conter nesses 2 versículos todo o texto da mulher virtuosa. O 10 diz: mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor excede ao de muitas joias. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor excede ao de muitas joias preciosas. E o 30 diz: enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E quando você vem falar para mulheres, e você quer falar de mulheres excelentes, porque eu vejo vocês todas como mulheres excelentes, por tudo que eu tenho acompanhado nesses 5 anos, excelentes em todas as áreas, excelentes na perseverança em seguir ao Senhor, independente de passar por lutas, por batalhas, excelentes na grandeza do comportamento de vocês como testemunhos vivos de que o Senhor tem realmente luz e sal nessa terra, excelentes nessa perseverança do ministério, em tudo. Quando você pensa em mulheres excelentes, você corre para a Bíblia.
Meu Deus, quais são as mulheres excelentes da Bíblia? Inúmeras. Já preguei em tantos eventos de mulheres, tenho pregado. Mas eu quis escolher mulheres comuns, mulheres muito comuns. Não quero rainhas, não quero princesas, quero mulheres comuns. Eu quero falar para você daquela mulher que recebeu o profeta Elias na sua casa. A mulher era uma viúva, era pobre, tinha um único filho órfão e quase nada ela tinha. Uma mulher que não tinha o que dividir, a não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, só. Mas ela acolheu um profeta, ela tinha um teto. E o que o profeta precisava naquele tempo de perseguição, em terra estranha, fugindo, era um teto. E ela abriu a porta da sua casa. Eu acredito que ela escutou Deus, senão não faria, apesar de ser uma mulher da Síria, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, como fazia parte Elias. Mas mesmo assim, ela escutou a voz de Deus. Eu acho que não foi só a viúva da oferta que deu o melhor de si. A viúva do gasofilaço que Jesus viu e disse que ela deu o mais. Eu acho que aquela viúva também deu o melhor de si. Ela deu a sua casa, abriu a sua porta, dividiu o seu pão e acolheu um profeta perseguido, correndo risco sim, porque a perseguição que havia sobre aquele profeta era de um rei furioso e de uma mulher endemoniada, Jezabel e Acabe, e aquele homem foi acolhido naquela casa. Então eu vejo nessa mulher excelência, eu vejo uma mulher excelente, ela é quase uma anônima na Bíblia, eu não sei o nome dela, a Bíblia não fala o nome dela. Tem uma que também para mim é excelente na Bíblia, excelente. E essa, além de ter o nome, tem a profissão. Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta, prostituta da muralha de Jericó. O prostíbulo de Raabe era de completa visibilidade. Toda a cidade via o cliente que entrava, o cliente que saía, quanto tempo demorava na casa da prostituta. Ela não tinha marido, prostituta não tem marido, ela tinha uma família só. A Bíblia fala que ela tinha pai, mãe, irmãos e parentela. E essa mulher que tinha toda uma estrutura espiritual de trevas, porque Canaã, terra amaldiçoada, terra que Deus quis destruir para colocar o seu povo. E a maldição de Canaã começa lá no comecinho do livro da Bíblia de Gênesis. A maldição de Canaã começa quando Noé, escolhido por Deus para fazer uma nova humanidade, porque Deus tinha planos de colocar todo mundo debaixo d'água no dilúvio. Noé, depois que foi escolhido por Deus por ser íntegro, por ser reto, por andar com Deus, quando acabou o dilúvio, Noé plantou uma vinha e ficou bêbado. Ficou bêbado, descomposto na sua tenda. Noé, bêbado, perdeu a compostura. O álcool faz com que o caráter esteja corrompido, e foi assim. E quando ele estava nu, quando ele estava descomposto, o seu filho mais novo, ele tinha 3, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E o seu filho mais novo era Cã. E o seu filho mais novo entrou na tenda e viu o pai nu, viu o pai pelado. E ele não teve o cuidado de cobrir o pai, nem de esconder, fechar a tenda e ficar na porta da tenda, para impedir que alguém mais adentrasse e visse o pai naquele estado, ficando como um guarda na porta. Ele expôs a nudez de seu pai. Ele abriu o bico, como nós dizemos. Ele chamou os irmãos mais velhos, Sem e Jafé. E eu acredito que ele chegou e disse: olha, manos, vamos lá para ver o pai, todo pelado, sem vergonha nenhuma. Eu creio que foi assim. A Bíblia não narra todos os detalhes, mas pelo prosseguimento da história você pode deduzir, porque os 2 irmãos que foram chamados para ver o pai pelado, entraram de costas, com uma capa nas costas, e com o rosto desviado. Por que desviar o rosto? Porque eles já sabiam que o pai estava nu. O irmão já tinha dado a notícia, eles desviaram o rosto para não ver o pai nu.
não somente não ver, não expor a nudez do pai, como o irmão mais novo expôs, mas cobrir a nudez do pai. Entraram com a capa nas costas, rostos desviados, e jogaram a capa sobre o pai. E quando o pai desperta do seu sono, e soube o que lhe fizeram o filho mais novo, ele profere uma maldição. E a maldição é: maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Mas quem viu a nudez do pai? Foi Cã. Foi o filho mais novo. Canaã não faz parte dos filhos de Noé. Canaã é filho de Cã. Mas espera aí, como é que isso acontece? Noé profere uma maldição sem causa não se cumpre, mas com causa se cumpre. E havia uma causa, havia a desonra ao pai. Você pode até dizer assim: pastora, mas ainda não tinha os 10 mandamentos naquele tempo. Não havia os 10 mandamentos. E foi nos 10 mandamentos que Deus escreveu que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A lei da herança está nos 10 mandamentos. Tem uma lei na Bíblia da responsabilidade: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é morte, morte é a separação eterna de Deus. Mas tem uma segunda lei, que é a lei da herança. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E ainda não havia os 10 mandamentos. O Monte Sinai ainda não tinha recebido Deus com o seu trono quando desceu à terra para escrever os 10 mandamentos. E foi lá nos 10 mandamentos que ele escreveu: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Mas Deus sempre foi quem ele é. Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. O caráter de Deus, a natureza de Deus, a justiça de Deus, a essência de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e tudo de Deus sempre existiram nele. Ontem, hoje, eternamente, sempre foi quem é. Então não havia ainda publicado a sua lei da herança. Ele ainda não havia dado notícia de que tinha uma visitação da iniquidade dos pais nos filhos. Mas a lei já existia. A Bíblia fala que a justiça é a base do seu trono. O cinto dos seus lombos é a justiça. Lá nos 10 mandamentos ele só deu notícia. Ele publicou essa lei. Então Deus ainda não havia feito a publicação, não havia dado publicidade. Mas quando Noé soube do que lhe fizeram o filho mais moço, de nome Cã, ele profere uma maldição em conformidade com aquilo que era a lei de Deus, mesmo não publicada. É o neto, é o filho, é o bisneto, é o tataraneto, que traz o peso da herança. A responsabilidade é de Cã. Mas a maldição é de Canaã. Maldito seja Canaã. E quando você vai continuando na história, você vai ver que de Canaã procedem os cananeus. E os cananeus são os moradores de Canaã. E Canaã foi uma terra amaldiçoada. Foi replicada a maldição de pai para filho. Quando a maldição não é tratada, ela é replicada. Uma raiz de iniquidade brota. E daqui a pouco, mais um em outra geração repete aquilo que foi a causa do pecado anterior que abriu a porta para a maldição. Jesus fala isso no Novo Testamento. Tem gente que pensa que não tem história de maldição no Novo Testamento. Está enganado. Tem sim. Lá no Novo Testamento, Mateus 23, onde Jesus confronta os fariseus, Ai de vós, escribas e fariseus, a partir do versículo 13 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, ai de vós. Quando chega no versículo 27, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora vocês se mostram belos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de morte, de toda imundície. Parecem túmulos pintados de branco. Dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ele diz: vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas.
adornando os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Jesus está olhando para uma geração contemporânea dele. Pessoas que estavam vivas e ativas no planeta Terra no tempo dele. E Jesus diz: vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia, Jesus não precisava explicar o que era. Hipocrisia é uma falsa manifestação de caráter. Parece bom, mas não é. Parece íntegro, mas não é. Parece reto, mas não é. Mas Jesus explica para eles o que é iniquidade. E diz: vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas? E vocês estão dizendo: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas? Nós não teríamos feito o que os nossos pais fizeram? Nós não teríamos ajudado os nossos pais a fazerem? Nós não teríamos sido cooperadores do pecado deles. E Jesus diz para eles assim: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. O que é encher medida? Aqui tem a água de coco. Vou aproveitar para beber? Se eu colocar mais água de coco, eu estou enchendo a medida. Quando você vai ao mercado comprar mussarela, comprar presunto, pode encher a medida. Quando você vai comprar pipoca, pode encher a medida, pode botar mais no pacote. Jesus fala: vocês vão encher a medida dos vossos pais, vocês vão completar. Eu vos enviarei sábios, profetas, a uns matareis e a outros crucificareis, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, desde o sangue do justo Abel, eita, Abel é o primeiro sangue derramado, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Desde o sangue do justo Abel, Jesus diz para aqueles homens, até o sangue de Zacarias, que morreu 400 anos antes de Jesus nascer. 4 gerações antes de Jesus nascer. Então a visitação da iniquidade dos pais nos filhos é até 4 gerações. E Jesus termina dizendo: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ou seja, Jesus está olhando para uma geração contemporânea dele e está dizendo: olha, desde o sangue do Abel, que é o primeiro sangue derramado. Lembra Jesus falando do sangue de Abel? Então vamos lembrar de Deus Pai dizendo para Caim: onde está Abel, teu irmão? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Sou responsável por ele? Deus responde: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Jesus está dizendo: desde o sangue de Abel até o sangue derramado 4 gerações antes de vocês, fariseus, está vindo sobre vocês essa condenação de maldição. É maldição no Novo Testamento, desde Abel. E volta para Canaã. Quando Noé amaldiçoa Canaã, não é só Canaã, não é só o neto que é amaldiçoado. Vai replicar. O filho, do filho, do filho, do filho, do filho, vai acabar fazendo a mesma coisa. Vai brotar essa raiz de iniquidade. E por conta disso, a terra de Canaã foi amaldiçoada. Por conta disso, quando Deus chama Abraão: sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, a terra Canaã. Deus querendo fazer tudo novo, tira todos os amaldiçoados e vamos colocar um povo abençoado agora. E Deus manda destruir tudo. Quando eu me converti, eu ficava muito confusa. Como que Deus é bom? Como é que Ele mata tanta gente? Como é que derrama sangue inocente? De criança velha, de mamanda caducando. Jericó tem que matar todo mundo. Hoje eu entendo, trabalhando com cura e libertação. Não havia autoridade na terra para expulsar demônio. A autoridade foi recolhida por Deus
quando ele deu ao homem, lá no princípio, para guardar o jardim, e o homem não guardou. Guarda o jardim. Por que você guarda seu carro, suas joias, seu dinheiro? Porque tem ladrão. E o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, já havia sido expulso do céu, já estava na terra. Ai da terra e do mar, porque foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando Deus manda o homem guardar o jardim, ele recebeu autoridade para guardar o jardim. E não guardou. O inimigo entrou no jardim que ele tinha que guardar. E recebendo do homem a obediência, o que significou desobediência a Deus, o pecado é sempre isso. O pecado é você ouvir a voz do cão e não fazer o que Deus determina. É desobediência aos princípios de Deus. E quando ele fez isso, o inimigo tornou-se príncipe desse mundo. Lembra de Jesus dizendo: vem o príncipe desse mundo. Lembra de Jesus dizendo: maior é o que está em vós do que está no mundo. Até o final dos tempos, um governo de trevas permeando o nosso derredor, os anjos ao redor e os demônios ao derredor. Começa no Éden. Começou tudo lá. E aí Deus recolheu a autoridade. Ele deu ao homem a autoridade. Deu ao homem a autoridade. O homem tinha autoridade para guardar e botar o inimigo para correr. O livro de Apocalipse, quando fala da expulsão de Satanás do céu, capítulo 2, 12, versículo 7, diz: houve peleja no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Miguel e os seus anjos pelejaram. Miguel, os anjos do bem, que não se rebelaram contra Deus. E diz: e foi expulso o antigo dragão, serpente, o diabo, que se chama Satanás. E no céu não se achou mais lugar para eles. Foi expulso do céu. E ele vem para a terra, e ele quer ficar na terra, e não ficaria se o homem houvesse utilizado a autoridade que recebeu. Não utilizou. Deus recolheu. Por isso você não vê no Velho Testamento inteirinho nenhum homem expulsar demônio, não tem. Você vai ver no Velho Testamento Deus dizendo: eu repreenderei o devorador. Você vai ver no Velho Testamento o profeta dizendo: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. E você vai ver no Velho Testamento Davi chamado para dedilhar um instrumento e adorar. E na adoração, e nós vimos hoje aqui a adoração, o Espírito de Deus vem. Não vem por causa do instrumento, vem por causa do coração do adorador. E quando o Espírito Santo de Deus chegava, o demônio que estava em Saul afastava-se. Davi não repreendia, não dizia: afasta-se, Satanás. Não havia autoridade para isso. Mas a adoração atraía o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fazia afugentar o espírito imundo que estava em Saul. Aí essa autoridade só voltou para a terra, também pelo Espírito de Deus, quando lá no Jordão Jesus foi batizado. A voz do Pai foi ouvida dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito desce como pomba, não é em forma de pomba, não é uma pombinha que desceu, não. Desce num rasante. No Pentecoste ele desceu como línguas de fogo. E aí se cumpriu a profecia de Isaías 61. O Filho está em carne, o Pai está no céu falando: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito desce de forma visível e a Trindade se junta na terra. E quando a Trindade se junta na terra, a autoridade vem. A autoridade vem sobre um homem. Era o Filho de Deus, mas era o Filho do homem. Porque a autoridade foi dada a um homem no começo de tudo. E a terra é governo do homem. A terra é domínio do homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens.
Em Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio sobre toda a terra, todos os animais, toda a terra. E eu tenho dito nos 4 cantos do mundo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Domínio é um instituto jurídico, propriedade é outro instituto jurídico. Domínio não é nem sempre do proprietário, pode ser de outro. O proprietário da terra é Deus. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam são do Senhor, conforme o Salmo 24. Deus fala: toda a terra é minha. Mas o domínio Ele deu para o homem. Dominar é gerir, administrar, governar, mesmo não sendo proprietário. E aí, a autoridade foi recolhida. Só depois do batismo é que você vê Jesus poder encontrar-se com o diabo. Antes não. Nenhum momento da Bíblia. Antes do batismo, antes de receber a autoridade do céu. E se você vai ao livro de Mateus, vendo o diálogo dele com o Satanás lá no deserto, onde ele foi levado para ser tentado, encontrar-se com o diabo. O diabo fala a palavra, ele fala a palavra, o diabo fala a palavra, ele fala a palavra. Esse negócio ia ficar muito longe. Até que Jesus fala: retira-te. Dá uma ordem e ele tem que sair. Vai embora. Primeira vez que a autoridade espiritual foi exercida na terra. Eu estou falando tudo isso para você para dizer que Deus mandou destruir Jericó e tudo que tinha em Jericó, porque estava todo mundo endemoniado e não tinha libertação para eles. Não tinha uma voz que tivesse autoridade para dizer para os demônios que pegavam aqueles que faziam oferendas a Moloque, sacrificando suas crianças, que pegasse aqueles que faziam oferendas a Baal, que pegasse aqueles que sacrificavam os postes ídolos e falasse: sai desse corpo, esse corpo não te pertence. Ninguém tinha autoridade para isso. Então, é melhor que eles sejam exterminados da terra, porque estão endemoniados e vão endemoniar toda a terra. Deus queria exterminar os cananeus. Exterminar. E lá estava, no alto da muralha de Jericó, Raabe. Pensa que seja Raabe, eu sou velha, mas não sou boba, viu? Lá no alto de Jericó estava Raabe, descendente de Canaã, tendo o legado dessa maldição, tendo o decreto de destruição, dito no céu. Deus falou para José: hoje eu entreguei Jericó em tuas mãos. Interessante, meninas, que Jericó estava em pé, muralhas estavam lá. Mas olha o tempo do verbo que Deus usou: hoje eu entreguei Jericó em tuas mãos. E entreguei não é entregarei. Sabe por que Deus falou isso? Porque as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, depois é chamada a existência para o mundo natural. Por isso que nós temos que ter fé, porque a nossa fé atrai do mundo espiritual para o mundo natural. A nossa fé não é pelo que vemos, é pelo que veremos. Nós não vemos, mas veremos. Pela fé veremos se cumprir aquilo que dissemos. É isso que diz. Jesus, quando passa e amaldiçoou aquela figueira porque não tinha frutos, no dia seguinte a figueira estava seca. E Pedro fala: Senhor, a figueira que amaldiçoasse secou. Jesus fala: pois é. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, e disser, vai acontecer. Diga para o monte, ele vai ser lançado lá. Mas o bom é o que ele diz depois. Se você disser e crer que será o que se diz, assim será convosco. Crer que será é ter o futuro do verbo. Não é crer que foi. O que já foi, eu já vi, eu não preciso crer. Eu preciso crer no que eu não vi ainda, no que vai acontecer. E aí, queridos, toda Jericó amaldiçoada, toda a cidade amaldiçoada, Deus entregou Jericó para Josué. Interessante, tem um episódio nessa história. Josué está acampado ao redor de Jericó. Um anjo aparece para ele, um anjo valente. Olha, anjo não é aquela figurinha bochechudinha, rechonchuda que você vê no Natal aí, nos presépios, aquilo não. Olha, tira da sua igreja aquilo lá. Aquela figurinha bochechudinha, cor de rosinha, aquela imagem do Deus Cupido, sabia? Dos romanos, dos gregos. O anjo é um valente, é um guerreiro. É uma figura de autoridade.
E um anjo apareceu para Josué. Josué perguntou para ele, não identificou. Você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Você está a nosso favor ou está a favor de Jericó? Você é guerreiro da nossa turma ou é guerreiro dos adversários? Sabe qual foi a resposta do anjo? Não. Não, ponto. Depois ele diz, eu sou príncipe do exército do Senhor. O que significa esse não? Significa que Deus está dizendo através disso que ele não está nem a favor do povo acampado ao redor de Jericó, seguido por Josué, e nem a favor de Josué derrubar e destruir as pessoas. Ele é a favor da justiça, da retidão. Ele é justo, ele é imparcial. O anjo está dizendo, olha, vocês não estão entrando aqui porque vocês são bonzinhos e preferidos por Deus. É porque o pecado desse povo que está aí já chegou à narina de Deus, já chegou aos céus. E Deus é justo, é justo. Hoje, conversando com o pastor Vanderlei, na vinda para cá, eu disse que tem sido pregado um evangelho barato, uma graça de graça. A graça não é de graça. A graça custou um alto preço. Custou a morte do Filho de Deus na cruz. Custou um sacrifício. Humilhou-se até a morte de cruz. Foi citado Filipenses 2 aqui pelos levitas. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistia em forma de Deus, mas não usurpou ser como Deus, e tornou-se figura humana, e como homem foi obediente até a morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é Jesus Cristo o Senhor. O sacrifício teve um preço. Por isso você entende quando lê João 3,16 e continua lendo João 3. João 3,16 diz, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas continua, não termina aí, não é só um versículo. Um texto fora do contexto é pretexto para heresia, lembra disso? Ele continua, ele não veio para julgar o mundo, condenar o mundo, ele veio para salvar, porque o mundo já está julgado, já está condenado, já está perdido. E sabe como termina João 3? O último versículo de João 3? Aquele que recebe o Filho tem a vida eterna. Mas o que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus, porque Deus já está no mundo, o mundo já está julgado. Vem a salvação do julgamento agora. Jesus vem para salvar o perdido, já está perdido. Por isso que ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Criatura não é filho de Deus. Criatura precisa ser salva para ser filha de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo e vai ser filho de Deus. E quem não crê vai ser criatura, vai ser condenado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem crê é filho. Ele veio para os seus não receberam tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem crê, torna-se filho. E quem não crê, continua criatura. Não é filho. Se você escutou um dia que todo mundo é filho de Deus, isso não é bíblico. Não é. Deus quer que todos sejam. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos sejam salvos. Todos eles que se arrependerem serão convertidos ao Senhor. Só o arrependimento cancela pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Porque o seu pecado separa você de Deus. E sem o cancelamento do pecado, a separação também não é cancelada. E o arrependimento só é eficaz se o nosso coração está contrito e quebrantado. Se não é um remorso só, não vale a pena. E aí, o que eu estou querendo dizer para você? No caminho viemos conversando. Deus diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua força.
Mas se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. E disso me agrado, diz o Senhor. Misericórdia, justiça e juízo. Diga comigo: misericórdia, justiça e juízo. Misericórdia, justiça e juízo. Só pregamos a misericórdia e a justiça e o juízo. Tem um trono no universo. Julga os povos com equidade, com retidão. A base desse trono é a justiça. E é por causa dessa justiça que é destruir Jericó toda. Porque toda a Jericó voltou-se para as trevas. Toda a Jericó. Mas tinha um prostíbulo lá em cima. Tinha uma prostituta. E ela fez a escolha certa. Mulher excelente não é só aquela que nasce rainha, pode nascer prostituta. Mas faz a escolha certa. Escolhe a melhor parte. Rabi escolheu Deus. Rabi tinha tudo para alegrar o rei de Jericó, para responder para o rei de Jericó que os espias estavam no seu aposento, ficar bem com a política. Politicamente correta é uma pessoa que fica bem com a política, com os povos e com o mundo. Biblicamente correta é a pessoa que quer ficar bem com Deus e não está importada nem agradar ninguém mais. Tem muita gente politicamente correta desagradando o coração de Deus. Rabi pagou o preço de escolher certo. E o que é mais excelente, Rabi descendia de Canaã. Toda a sua descendência estava predisposta para a maldição. Filho do filho, do filho, do filho, do filho, ia repetir tudo. Rabi fazia parte de uma genealogia maldita. Quando ela escolheu Deus, quando ela posicionou-se, a Bíblia fala que foi salva. Rabi, tudo que tinha, seus pais, seus irmãos e toda a sua parentela. Uhul, pode dar um grito. Raabe, seu pai, não tinha marido ainda não tinha. Seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua parentela. Parentela é tio, é primo, é irmão, é avó, é avô. É toda a parentela, todo mundo que leva o sangue, leva o nome à parentela. Então Deus deu mostras que, não obstante uma maldição ferrada, Ele quer salvar a nossa vida e a nossa parentela. Raabe sai diretamente da muralha de Jericó, diretamente da linhagem de Canaã, maldita Canaã, e entra na linhagem de Jesus, sabia? Quando você vai para o Evangelho de Mateus, que fala da genealogia de Jesus, aqueles textos enjoados que ninguém gosta de ler. Fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. Você vai encontrar Raabe. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. E aonde que ela aparece? Aparece como bisavó de Davi. Olha só, escolhas tiram você do lugar da maldição para o lugar da bênção. Escolhas mudam a sua sorte. Então eu falei: pai, me mostra uma mulher excelente na Bíblia, que eu quero falar para essas mulheres nos 25 anos. Não apenas aquela que teve um coração bondoso, que não tinha nada para si mesmo e deu um pouco do que tinha para si mesmo para outras pessoas. Às vezes você fala da farinha e do azeite, você pensa em coisas materiais só. Eu não tenho nada, como que eu vou ajudar alguém? Mas talvez você tenha uma palavra de consolo para quem está em desespero, querendo suicidar, não tem mais nada. É isso que esse ministério faz. Não tem mais nada para oferecer, eu só tenho uma oração, pois dessa oração ofereça. Eu não tenho mais nada para fazer por você, eu só posso orar. Hoje eu recebi um vídeo, eu não consigo mandar para ninguém. A hora que eu mando esse vídeo, ele trava, eu não sei o que acontece. Eu acho que o diabo que não quer que... Você sabe que o diabo mexe na internet, né? Ele é internauta.
Esse vídeo é uma palestra de um cientista, ele mostrando o que acontece no cérebro humano quando ora. Ocorre uma neuroplasticidade quando você ora, desenvolve uma parte do teu cérebro que vai te fazer cada vez mais lúcido, mais capaz de tomar decisões e mais longevidade. Oração é remédio. Eu não tenho nada para te dar, eu vou orar por você. Glória a Deus, você está dando a melhor coisa que podia dar para alguém. Porque oração pode mudar a sorte de uma pessoa. Todo dia eu recebo mensagem: pastora, a senhora orou por mim, aconteceu isso. Pastora, a senhora orou por mim. Aquela viúva deu o que ela tinha. Você pode não ter uma casa para dar para um profeta, mas pode ter uma oração e um coração misericordioso. O coração na miséria do outro. O que é um coração misericordioso, pastora? Eu vou te mostrar na Bíblia. Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias. Ninguém sepulta ninguém no dia que morre. O parente tem que chegar, despedir, chorar. Então ele já estava morto há mais de 4 dias, digamos 6 dias ou 7 dias. Jesus demorou para chegar na aldeia, em Betânia. Demorou de propósito. Ele queria mostrar o poder sobre a morte. Ele já havia mostrado. Um dia ele chamou o filho de uma viúva que estava indo para o sepulcro. Restou a filha de Jairo, mas gente enterrada ele não tinha ainda sepultado, ressuscitado. Ele queria mostrar o poder de Deus sobre os mortos, mesmo depois da destruição, da corrupção da carne. E Jesus demorou para chegar. E quando ele chegou, aquelas 2 irmãs amigas de Jesus, elas dizem: se o Senhor tivesse chegado, nosso irmão não teria morrido. Mas elas não falam isso com uma voz calma e tranquila, elas falam em prantos. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Quando mandaram chamar Jesus, o recado era assim: aquele que o Senhor ama está enfermo. O Senhor sabe que o Senhor ama ele, é seu amigo? Ele está doente, vem. Mas Jesus não queria ir, porque Jesus queria mostrar o poder além de tirar da cama o enfermo. Queria mostrar o poder de tirar da morte o morto. E quando Jesus chega, que Marta primeiro corre ao seu encontro, ela chora aos pés de Jesus. Depois vem Maria. O lugar que Maria mais ficou na vida dela foi aos pés de Jesus. Ela repete a fala: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus chorou, mas não chorou um chorinho de lágrima disfarçada, como às vezes o homem chora, não, escondendo que está chorando, sem graça porque chora. O homem chora assim. Jesus chorou convulsivamente, porque a Bíblia diz que ele moveu-se em si mesmo. Sabe o que é mover-se em si mesmo? Chorar e mover-se em si mesmo. É choro de verdade. E por que Jesus chorou? Por que ele chorou? Se ele sabia que daí a alguns segundos ou minutos, ele diria: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sairia. Por que ele chorou pela morte de Lázaro? Não, meninas, ele não chorou pela morte de Lázaro. Ele chorou pela dor daquelas irmãs. Ele chora com os que choram. O coração dele é misericordioso, ele tem o coração na miséria do outro. Talvez você não tenha mais nada para oferecer, a não ser um choro. A não ser um choro para uma pessoa, mostrando para ela que você está com ela nessa dor. Não pode fazer mais nada. Chegou no fim do fim. Mas você pode chorar com ela. E ela saber que ela não está sozinha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. E Deus pode consolar por você. Usar a tua vida como um instrumento. Usar o teu coração como o coração misericordioso que Ele quer colocar na miséria do outro. Então, queridas, a nossa vida pode ser de oferta de muitas coisas para as pessoas.
desde bens materiais até a nossa própria história. Eu costumo dizer que não tem mais ninguém além de mim, do pastor Otto, como velhinhos que roda esse mundo pregando o evangelho. Não tem. Pode procurar. Já partiram para a glória ou já penduraram as chuteiras? Por razões diversas. 2 velhinhos que só no ano roda 160 mil quilômetros pelo mundo afora pregando o evangelho, não tem mais, só nós 2. Sabe por quê? Porque é alegria cuidar de vidas, é alegria levar a palavra para pessoas, é alegria ver o rostinho delas brilhando na hora da conversão, é alegria chorar com elas, é alegria fazer, porque fazemos tudo como para o Senhor. E hoje eu descobri algo, por que eu aos 75 anos tenho tanto vigor e o Otto com 85 tem tanto vigor? Deus falou para mim hoje, aqui em Belo Horizonte, porque a árvore que está produzindo fruto eu não corto, não. Então você pode dar muito de si em todos os tempos da sua vida. Em todos os tempos da sua vida. Não importa a idade que você tem, não importa onde você está. Mulheres excelentes, tem muitas mulheres excelentes na Bíblia, anônimas. Tem aquela mulher que Salomão ia matar a criança repartindo no meio. E aquela mulher, por amor ao seu filho, abriu mão do direito que tinha de buscar mostrar a verdade. Mulher que não tem a sua vida por preciosa, mas a vida do outro por preciosa. A vida daquela criança era mais preciosa do que qualquer coisa para ela. Tem mulheres excelentes na Bíblia, tem mulheres meninas. A garotinha, como é o nome dela? Não sei. Só sei que ela servia como escrava na casa de Naamã. Naamã era um general da Síria. Ninguém sabia que ele tinha lepra, ela sabia porque ela morava dentro da casa. Quando mora dentro da casa da gente, sabe tudo a nosso respeito, tudo. A Mary mora dentro da minha casa, me vê de pijama, me vê de cara sem lavar o rosto. Sabe que roupa que está no varal que eu lavei. Sabia que eu que lavo roupa lá em casa? É verdade. Nós viajamos muito esse mês, ficamos em casa 2 dias, não, 1 dia e meio. E quando chegamos em casa, que o carro chega no estacionamento, descemos no aeroporto em Guarulhos, pegamos o carro, vamos para Resende. Quando o carro chega no estacionamento da nossa casa, na garagem, eu brinco, o cachorro vem correndo, morrendo de saudade, abanando o rabinho, 2 cachorros, um gato. E aí eu falo, vamos brincar de casinha, nós temos casinha. E brincar de casinha, eu vou lavar roupa e ele vai cozinhar, fazer uma comidinha gostosa. 1 dia e meio só. 1 dia e meio. É alegria viver do jeito que vivemos. A casa é grande, a casa tem 580 metros quadrados, 2.000 metros de terreno, mas a minha vida está dentro de 2 malinhas. Quem me pegou no aeroporto foi o Vanderlei, ele viu. 2 malinhas que vai dar para Belo Horizonte, Lisboa e depois Miami, só 2. Por quê? Porque Deus é mais importante que tudo. Aquela menina era escrava. Aquela menina era uma garotinha. Ela tinha tudo para não gostar daquela família. Ela tinha tudo. A Síria subjugava Israel. O rei da Síria afrontava Israel. Eram inimigos. E o homem leproso era general da Síria, cheio de medalhas, cheio de empáfia. Ela nem fala com ele, talvez nem falasse. Talvez ele não desse conversa para aquela menina. Cala a boca, menina. Não se mete nesse assunto, não. Isso é particular da família. Mas ela chega para a esposa dele e fala, o meu Deus lá de Israel pode curar a lepra dele. E você conhece a história de Naamã. Pense que garotinha excelente.
Pense na grandeza do caráter daquela criança, uma menina. A Bíblia não conta, mas eu imagino o resto da vida daquela menina quando se tornou uma mulher, com um coração generoso. Hoje falou em generosidade aqui. Eu falo que uma das marcas da gratidão é a generosidade. Quando você é grato, você é generoso. No momento do ofertório que você vem ao altar, você já veio. Você está fazendo o que, na verdade? Você está sendo grato à fidelidade de Deus com você. Porque Deus te deu primeiro. Não tem opção que chegou na sua conta que Ele não te deu. Não tem nada que você tenha que do céu não te foi dado. Então, mais do que a tua generosidade, a tua gratidão pela fidelidade de Deus. E a prova da gratidão palpável acaba sendo a generosidade. Aquela menina foi generosa, não de dar recurso financeiro, mas de dar o caminho da cura para aquele homem. O caminho da cura, o Deus que eu sirvo, o Deus da minha terra, mesmo eu não estando lá, mesmo estando escrava aqui na Síria, é o Deus que pode fazer algo por esse homem. Eu vou dar notícia para a mulher dele. Grande mulher essa garotinha. E você começa a procurar na Bíblia, vai encontrar um tanto quanto de mulheres generosas, sábias, mulheres preciosas, mulheres que transformaram histórias de gerações. Mas eu gosto de olhar ao meu redor. Ao meu redor está cheio de mulheres especiais. E eu estou vendo elas aqui na minha frente. Talvez se eu fosse entrevistar qualquer uma de vocês, teria uma história para contar. Se cada um de vocês pudessem contar os seus segredos, pudessem contar as suas vivências, eu teria uma história para contar. Então eu não quero prolongar mais, que vocês estão em festa. Eu quero dizer para vocês que vocês vão deixar a marca de vocês numa Bíblia que não para de ser escrita. A Bíblia não termina lá naquele papel. A Bíblia é escrita todo dia pela nossa vida, pelo nosso proceder, pela forma como agimos, pelo fruto que produzimos na terra. E todos vocês vão deixar um legado. Não é só um legado de filhos, não. Um legado de atitudes. De mulheres que não se unem só para tomar chazinho, mas que se unem para orar por vidas, para levar salvação para as casas, para levar a palavra de Deus para as pessoas que estão oprimidas, cansadas, precisando de uma mão estendida. E é uma alegria para mim estar aqui, nesses 25 anos, não são 25 dias, não são só 25 meses, são 25 anos perseverando naquilo que vocês se propuseram a fazer. Que Deus as abençoe, recompense, e que na eternidade vocês vejam o fruto do penoso trabalho. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por vocês. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, eu quero fazer um pedido ao Senhor. É dia de festa, é jubileu, 25 anos. 25 anos, Pai. Essas mulheres falando do Teu poder para as pessoas, da Tua graça, da Tua misericórdia, também do Teu juízo, da Tua retidão. Mulheres, Pai, que se propuseram a crescer no entendimento das coisas espirituais. Eu sei pelo que elas buscam no meu ministério, o quanto elas querem crescer nisso. Mulheres que colocam em prática a sua fé. Não é um evangelho só de doutrina, mas é de fé e de prática. Senhor, abençoa essas mulheres. Abençoa cada uma delas e abençoa a descendência delas, Pai. Que elas tenham, Senhor, a alegria de ver a sua descendência toda convertida ao Senhor. Que elas tenham alegria, Pai, de verem como Raabe, a prostituta, toda a parentela aos Teus pés. Que elas tenham alegria, Pai, de verem mudanças acontecerem ao redor delas.
de verem ressuscitar sonhos de pessoas como Jesus ressuscitou Lázaro, de serem capazes de chorar com os que choram, de sorrir com os que sorriem. Que não sejam egoístas, Pai, e contem da boa nova de salvação para quem é de outra terra, de outro lugar, de outra igreja, de outra congregação, que nunca nem vai dar benefício nenhum para elas, nem vai participar do chá. Mas como aquela menina não pensou em si, nem no seu cativeiro, mas pensou na bondade que podia fazer para uma pessoa. Que elas vejam esse fruto na vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Que em todo o tempo, por onde andarem, tudo que fizerem, a boa mão do Senhor esteja sobre elas, em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho mais. Eu não posso perder a oportunidade. É dia de festa, é dia de aniversário, é dia de celebração. A pastora Fátima está toda prateada lá, como é o jubileu. Mas eu não posso deixar de oferecer para você aquilo que é o melhor dessa terra. Não posso. Você ouviu eu dizendo que todos nós somos criaturas. Eu era só uma criatura. Eu tinha 14 anos e eu era só uma criatura. Se você quiser saber a minha história, vai para o meu canal oficial do YouTube. Lá tem a minha história. Do lixão de Aquidauana para o mundo. Eu era uma criatura só. E aí, queridas, aí esse homem foi para a cidade onde eu estava. E lá naquela cidade me apresentou o Deus que ele servia. Jesus Cristo, o Senhor. Tem muitos deuses por aí. Tem muitos deuses. Em todas as religiões tem um Deus. Mas só tem um que foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele morreu para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele morreu para que nós não fôssemos criaturas só, mas que o DNA do Pai voltasse para nós. Fomos feitos filhos, mas o pecado entrou na nossa vida e nós perdemos o DNA do Pai. A Bíblia fala que vindo a plenitude do tempo, vindo o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nasceu de Maria, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a fim de que nos tornássemos filhos. E quem o recebe torna-se filho. Quem recebe Jesus torna-se filho de Deus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Pai, ao Pai. Todo caminho leva a Deus, mas só um caminho leva ao Pai, é Jesus. Só. E continua o texto: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Você nasceu para ser filha de Deus, filhinha do papai. Você nasceu para isso, formada para isso, gerada no coração de Deus. Não foi seu papai e sua mamãe que fizeram você. Você é um espírito. Você tem uma alma. Seu papai e sua mamãe não sabem fazer espírito nem alma. Deus formou você. E Deus fez para viver com Ele eternamente como filha dEle. Ele diz: o vencedor lhe dará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Está escrito em Apocalipse 21:7. Ele quer você filha dele para sempre. Para sempre. Ele quer dizer para você, quando você sair da primeira morte e for para a ressurreição dos mortos, Ele quer dizer para você: vinde, bendita do meu Pai, para o reino que você está preparado desde antes da fundação do mundo. Só tem uma senha para você entrar no céu e viver com Deus. Só uma. Qual é a senha? Quando Ele perguntar:
por que você quer vir para o meu céu? Você vai dizer, porque eu sou sua filha. Eu sou sua filha. Eu entreguei minha vida para o Senhor. Recebi o sacrifício da cruz. Recebi Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo perdido. E eu estava lá perdida. E essa salvação, queridos, ela é tão grande. Mudou a minha história, mudou a minha sorte. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.